O Salmo 91, versículos de 11 a 12 diz: Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares na alguma pedra. Você já se perguntou se esses toques gentis e ocorrências inexplicáveis em sua vida poderia ser mais do que apenas um acaso? Os anjos, esses mensageiros divinos, não são apenas material de textos antigos ou de histórias para dormir. Eles estão aqui e agora, cercando-nos com sua presença celestial, esperando que sintonizemos e percebamos. Imagine isto. Você está passando o dia, talvez, correndo de uma tarefa para outra, quando de repente você vê uma pena caindo suavemente na sua frente. Ou talvez você encontre uma moeda brilhante colocada exatamente no seu caminho. E não vamos esquecer aquela música que parece tocar repetidamente em sua mente sem motivo aparente. Não são meras coincidências. São os toques sutis dos anjos, incitando-nos a prestar atenção, a fazer uma pausa e nos conectarmos com algo maior do que nós mesmos. Você tem que estar disposto a ouvir, a abrir seu coração e sua mente para a possibilidade de que há mais nesta existência do que aparenta haver. É tão simples quanto pedir orientação, assim como você recorreria a um amigo de confiança em momentos de necessidade. E acredite em mim, quando você começar a sintonizar a frequência deles, ficará surpreso com o amor e a luz que eles trazem para a sua vida. Agora vamos falar de fatos. A própria Bíblia, em Hebreus capítulo 1, nos diz que estamos cercados por uma multidão incontável de anjos, trabalhando incansavelmente nos bastidores em nosso favor. Eles podem ser invisíveis aos nossos olhos terrenos, mas a sua presença é palpável para aqueles que ousam crer. Neste vídeo vou explicar tudo para você. Sinal número 1. Quando você está em uma oração profunda ou imerso em adoração, há essa sensação inegável, quase como um abraço suave de calor envolvendo você. Não é a típica sensação de aconchego, é algo mais profundo. Agora você pode perguntar: este é o Espírito Santo? O Espírito Santo muitas vezes se manifesta de maneiras que podemos sentir fisicamente, trazendo consigo uma sensação de calor e permeia o nosso próprio ser. Mas o problema é o seguinte: anjos também fazem parte disso. Eles trabalham de mãos dadas com o Espírito, tecendo a estrutura de nossos encontros espirituais. Imagine isto. O profeta Daniel, na presença de um ser angelical, descreve-o como tendo um corpo como berilo, um rosto brilhando como um relâmpago, olhos brilhando como tochas. Você pode imaginar estar na presença de tal brilho? Não é à toa que ele sentiu aquele intenso calor sobrenatural. Então, quando você sentir esse calor durante seus momentos de devoção, saiba disso. Você não está sozinho. Existem anjos, até mesmo serafins, ao redor do trono de Deus, sua adoração acendendo um fogo que se estende para tocar você, exatamente onde você está. Não é apenas uma sensação física, é uma realidade espiritual. Veja, o que você está sentindo é mais do que apenas calor, é a presença tangível de seres celestiais, atraídos pela sua adoração como as mariposas pela chama. E à medida que se aproximam, a atmosfera muda, carregada com a energia da sua presença. Então, da próxima vez que você estiver em oração ou envolvido em oração e sentir aquele calor envolvendo você, não descarte isso como mera coincidência. Abrace isso. Reconheça isso pelo que realmente é, um sinal de que os anjos estão com você, caminhando ao seu lado em sua jornada de fé. Sinal número 2. Já sentiu uma explosão repentina de alegria, uma leveza que parece surgir do nada? Isso não é coincidência. É um sinal revelador de que os anjos estão ali, no meio de suas orações. Você sabe, assim como quando aquele anjo apareceu aos pastores em Lucas 2, espalhando a notícia do nascimento de Jesus com grande alegria. É como um gostinho do céu trazido a você por esses mensageiros divinos. E não sou só eu que estou dizendo, até a Bíblia confirma isso.
Veja Sara, por exemplo. Apesar da idade, ela ficou grávida de Isaac e não pôde evitar uma gargalhada, literalmente chamando seu filho de riso em hebraico. Agora, isso é uma alegria sobrenatural bem ali, um sinal claro da presença dos anjos. E Salmos capítulo 16, versículo 11, diz claramente que a presença de Deus está transbordando de alegria. Então, quando os anjos estão por perto, trazendo mensagens celestiais, é como se o nosso mundo tivesse um vislumbre de sua alegria e felicidade. Lembra quando os discípulos voltaram em Lucas capítulo 10, todos animados, porque até os demônios os obedeciam? Sim, esse é o tipo de alegria que os anjos podem trazer, uma profunda celebração espiritual que surge inesperadamente. Então, da próxima vez que você estiver orando e aquela alegria inexplicável encher seu coração, abrace-a. Reconheça isso como uma visitação de seres celestiais trazendo boas novas de grande alegria. Não se trata apenas de se sentir bem, mas de reconhecer a presença de algo maior, algo divino, bem ali com você. Portanto, vamos elevar o nosso ânimo e celebrar a obra celestial que se desenrola ao nosso redor. Sinal número 3. Sabe quando você está naquele momento de silêncio, olhos fechados, coração aberto, na profundidade da oração? Sim, naquele momento. Você já notou um brilho sutil de luz, mesmo com os olhos bem fechados? Não se trata apenas da sua imaginação pregando peças em você. É algo mais profundo, algo espiritual. Anjos nem sempre são essas criaturas aladas com harpas que você vê nas pinturas e filmes. Não, eles são mais parecidos com seres humanos radiantes, brilhando com uma luz sobrenatural. Imagine assim, você está orando e, de repente, em meio à escuridão, atrás de suas pálpebras, há um leve brilho. É como vislumbrar algo além deste reino, algo puro e celestial. Veja, disse que os anjos habitam na presença de Deus, envoltos em luz. Então, quando eles se aproximam, é como se trouxessem um pouco desse brilho divino com eles. Nem sempre é uma grande exibição de fogo de artifício. Às vezes é apenas um lampejo sutil, um lembrete de que você não está sozinho. Da próxima vez que você estiver naquele espaço sagrado de oração, preste atenção. Fique atento a esses momentos fugazes de luz, a esses indícios sutis de que anjos estão pairando por perto. Pode ser um brilho ou até mesmo um breve flash. Seja o que for, saiba que é um sinal de que você está cercado por algo maior do que você. E não considere isso uma coincidência ou uma ilusão. Esses momentos são significativos. Eles são como migalhas de pão guiando você ao longo de sua jornada espiritual. Então, sim, continue orando, continue crendo. Porque quem sabe, talvez nesses momentos de silêncio você tenha outro vislumbre daquela luz celestial, lembrando que os anjos estão sempre por perto, cuidando de você com amor e carinho. Sinal número 4. Quando os anjos estiverem por perto, você experimentará manifestações físicas. Imagine isto. Abraão, em Gênesis capítulo 18, encontra 3 anjos que aparecem como homens normais. Ele os vê, fala com eles e até lhes serve comida. Depois, ao servo de Eliseu, em 2 Reis capítulo 6. Quando Eliseu ora, os olhos do servo se abrem para ver cavalos e carros angelicais de fogo na encosta da montanha. Os anjos, sendo seres espirituais, às vezes podem assumir uma forma que podemos perceber com nossos sentidos naturais. Então, quando Deus quer enfatizar a presença deles, eles podem aparecer da forma visível, audível ou até mesmo tangível. Imagine isso acontecendo não apenas em sonhos, mas enquanto você está bem acordado em uma sala iluminada. Você pode ouvir um anjo falando a mensagem de Deus para você. Esses encontros sobrenaturais atuam como antenas espirituais, sintonizando no reino invisível. Ao reconhecer esses sinais, responda com ousadia, louvando a Deus por enviar seus mensageiros. Mergulhe nas escrituras que afirmam sua existência e propósito como ajudantes celestiais. Então apresente seus pedidos a Deus, confiando que Ele instruirá os seus anjos para ajudá-lo de acordo com a sua vontade.
Às vezes, basta esperar em silêncio, ouvindo mensagens personalizadas de Deus por meio de seus anjos. Não tenha medo da atividade angelical. Em vez disso, abrace isso com fé e admiração, reconhecendo a presença permanente de Deus e ajuda sobrenatural. Lembre-se, os anjos ouvem a voz da palavra de Deus. Então, fale as Escrituras, declarações e promessas sobre sua vida. Isso ativa os recursos do céu para se alinharem com suas orações. Portanto, mantenha os olhos abertos para esses sinais da presença dos anjos. Embora os anjos geralmente trabalhem nos bastidores, esses vislumbres nos lembram que Deus está constantemente trabalhando em nosso favor. Tenha certeza de que quando a verdade é dita com convicção, ela carrega autoridade e poder. Sinal número 5. Uma força transbordante. Imagine isto. Você está exausto, mal conseguindo manter os olhos abertos quando começa a orar. Mas à medida que você se aprofunda na oração, algo muda. De repente, você sente uma onda de energia, uma renovada sensação de alerta percorrendo seu corpo. É como se alguém tivesse conectado você a uma fonte de energia. Já experimentou isso? Não é apenas uma coincidência, é uma intervenção divina, um sinal de que os anjos estão aí com você. Assim como nas Escrituras, onde está escrito que um anjo apareceu para fortalecer Jesus em um momento de necessidade, você também pode experimentar esse fortalecimento sobrenatural. Lucas capítulo 22, versículo 43 diz: Então apareceu-lhe um anjo do céu, fortalecendo-o. Imagine anjos aparecendo para renovar e capacitar Jesus enquanto ele lutava em oração. Quando sente a mesma força avassaladora preenchendo você, isso é uma indicação clara de que os anjos estão de prontidão, prontos para elevá-lo e apoiá-lo. E não vamos ignorar o significado do suor de Jesus ser comparado a gotas de sangue durante esta intensa batalha espiritual. É um lembrete de que às vezes nossas lutas são mais do que apenas físicas. São batalhas travadas no reino espiritual. Mas assim como os anjos fortificam Jesus para o seu propósito, eles estão aqui para fortalecer você também. Você pode pensar que está sozinho nos momentos mais difíceis, mas não está. Os anjos são enviados por um poder superior para caminhar ao seu lado e fortalecê-lo para a jornada que tem pela frente. Mesmo quando você se sente totalmente esgotado pelo jejum ou oprimido pelos desafios da vida, os anjos podem infundir em você a força necessária para superar tudo. Lembre-se das palavras de Efésios capítulo 6, versículo 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Isso não é apenas uma sugestão. É uma ordem apoiada pela autoridade do próprio céu. Então, quando você sentir aquela onda de energia, aquela sensação inexplicável de fortalecimento durante a oração, saiba que não é apenas uma coincidência. É um sinal de que os anjos estão presentes, prontos para te auxiliar em suas batalhas espirituais. Se você já sentiu essa intervenção divina, compartilhe sua experiência nos comentários abaixo. Curta e inscreva-se em nosso canal para obter mais mensagens e inspirações sobre como navegar na jornada da vida. Juntos vamos espalhar a mensagem de esperança e poder a todos que a procuram. Você já sentiu uma presença, um toque ou uma voz em seu ouvido te guiando quando você está em uma encruzilhada? Isso pode ser mais do que apenas intuição. Pode ser um sinal de atividade angelical em sua vida. Os anjos, esses seres celestiais, não são apenas personagens de textos antigos ou de belas pinturas. Eles são reais, ativos, estão presentes em nossas vidas hoje. Seu papel? Ser mensageiros, protetores e guias de Deus, tecendo silenciosamente nossas experiências diárias. Vamos explorar as maneiras sutis, porém profundas, pelas quais os anjos podem interagir com você. 1. Quando o favor vem dos lugares mais improváveis. Você já conheceu alguém, talvez um estranho, que apareceu no momento certo com as palavras ou a ajuda certa? Imagine que você está perdido, talvez em uma nova cidade, sentindo um misto de frustração e ansiedade. Seu telefone está mudo, nenhum mapa em mãos, e então, do nada, alguém aparece.
Essa pessoa oferece instruções, talvez até caminhe parte do caminho com você. Mas quando você se vira para agradecê-la, ela desapareceu, como se tivesse sumido no ar. Poderia isso ser uma mera coincidência ou poderia ser um encontro angelical? Esses momentos não são apenas atos aleatórios de bondade. Podem ser compromissos divinos, cuidadosamente arranjados por Deus, tendo seus anjos como emissários. Pense na história do livro de Hebreus, onde a hospitalidade para com os estranhos levou a hospedar anjos sem saber. É um lembrete poderoso para sermos sempre gentis e abertos com aqueles que encontramos. Ou veja a história bíblica de Abraão em Gênesis. Ele foi visitado por 3 estranhos que trouxeram uma mensagem transformadora. Estes não eram visitantes comuns, eram anjos, enviados por Deus com um propósito específico. E em Juízes, Manoá e sua esposa experimentaram a visita milagrosa de um estranho que profetizou o nascimento de Sansão. Este estranho, que mais tarde desapareceu em uma chama maravilhosa, não era outro, senão um anjo. Essas histórias das Escrituras não são apenas contos antigos, são exemplos de como os anjos podem e interagem conosco. Eles podem não vir com asas visíveis ou halos brilhantes, mas o seu impacto é inegável. Eles caminham entre nós, muitas vezes despercebidos, mas sempre com um propósito. Os anjos também podem dar a conhecer a sua presença em momentos de necessidade, oferecendo conforto e paz. Imagine-se numa situação difícil, talvez num quarto de hospital, se sentindo sozinho e assustado. Então alguém entra, senta ao seu lado e oferece palavras de conforto. Mais tarde, quando você pergunta à enfermeira sobre aquela pessoa, ela diz que você ficou sozinho o tempo todo. É um momento que pode te deixar perplexo, mas ao mesmo tempo confortado. Uma assinatura de uma visita angelical. Esses encontros, meu amigo e minha amiga, são sinais do amor e cuidado de Deus por nós. São lembretes de que nunca estamos verdadeiramente sozinhos. Que em nossos momentos mais desafiadores, em nossa confusão e desespero, Deus envia seus anjos para nos guiar, confortar e proteger. Então, da próxima vez que você experimentar um momento de bondade inesperada, uma intervenção oportuna ou uma presença reconfortante, pare um momento para considerar a possibilidade. Poderia ser este um anjo? Esses momentos não devem ser considerados meras coincidências. Eles são significativos, impactantes e um sinal claro da obra contínua de Deus em nossas vidas através de seus mensageiros celestiais. Segundo, você começa a ouvir claramente as vozes dos anjos. No livro de Atos, capítulo 8, versículo 26, imagine isto. Filipe, passando o dia, ouve um anjo do Senhor. O anjo lhe diz: levanta-te e vai para o sul, pela estrada que desce de Jerusalém a Gaza. Isso não foi um sonho ou um instrumento vago. Felipe estava bem acordado, ouvindo a voz do anjo tão claramente como se alguém estivesse falando com ele pessoalmente. Então você pode se perguntar: um anjo poderia falar comigo? Absolutamente. Os anjos são seres celestiais, livres de nossas leis físicas. Eles existem em um reino que é difícil para as nossas mentes compreenderem, e isso inclui as maneiras incríveis pelas quais eles podem se comunicar conosco. Quando um anjo fala, pode não ser com grandeza ou com uma voz ecoando dos céus. Poderia ser tão suave quanto uma brisa, ou tão modesto quanto o comentário de um estranho na rua. Mas lembre-se, não se trata de como a voz soa, é sobre a mensagem que ele carrega. Os anjos são mensageiros de Deus e suas palavras têm como objetivo guiar, confortar e transmitir sabedoria divina. Eles não estão aqui para nos chocar ou assustar, mas para oferecer orientação e segurança. Portanto, da próxima vez que você ouvir uma voz que não pareça ter origem, não se apresse em descartá-la. Pare por um segundo. Ouça atentamente. O que isso está dizendo? É uma palavra de encorajamento? Uma advertência ou uma pepita de verdade divina?
Em nossas vidas ocupadas, muitas vezes ignoramos essas dicas sutis, mas se sintonizarmos nossos corações para ouvir, poderemos perceber que os anjos estão falando em nossas vidas com mais frequência do que pensamos. 3. Encontros na quietude dos sonhos e das visões. Na quietude dos nossos sonhos e na vivacidade das nossas visões, muitas vezes encontramos uma conexão profunda com o divino. É uma experiência tão antiga quanto o próprio tempo, que transcende o comum e nos leva a um reino de compreensão e orientação mais profundas. As Sagradas Escrituras estão repletas de momentos assim, onde o véu entre o céu e a terra é levantado, e Deus fala conosco através de seus mensageiros celestiais, os anjos. Considere a história de José, um humilde carpinteiro, escolhido para ser o guardião da maior história já contada. Seu mundo foi abalado, seu coração perturbado, não apenas pelos problemas comuns da vida, mas por algo que desafia a compreensão humana. Sua noiva Maria estava grávida, e os sussurros da sociedade eram tão penetrantes quanto desconcertantes. Foi nesse turbilhão de confusão e preocupação que o divino estendeu a mão para José, não através de proclamações estrondosas, mas através do suave sussurro de um sonho. Um anjo apareceu-lhe, não como uma grandeza intimidante, mas com palavras de conforto, em Mateus, capítulo 1, versículos 20 e 21. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhes apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Este não foi apenas um sonho para aliviar uma mente perturbada. Foi uma intervenção divina, um guia celestial iluminando o caminho de José em seu momento de dúvida. Esta narrativa não é apenas uma história do passado. É um testemunho vivo de como Deus continua a falar conosco hoje. Nossos sonhos e visões não são meras invenções da nossa imaginação. Muitas vezes são a tela na qual os anjos pintam mensagens de esperança, orientação e, às vezes, cautela. Esses seres celestiais não são apenas observadores distantes. Eles são participantes ativos em nossa jornada. Eles não são apenas mensageiros, mas também guardiões, professores e guias, designados para servir aqueles destinados à salvação, como belamente afirmado em Hebreus capítulo 1, versículo 14. Então, da próxima vez que o mundo dormir e você se encontrar vagando pela paisagem dos seus sonhos, ou quando uma visão o capturar com sua clareza e propósito, faça uma pausa e ouça. Estes momentos não são coincidências, são compromissos divinos. Nesses sussurros noturnos e lampejos de percepção, um anjo pode estar chegando até você com uma mensagem dos céus. Poderia ser uma afirmação, uma direção para o seu caminho ou um conto de advertência, mas sempre é um sinal da atividade angelical intrinsecamente tecida na tapeçaria de nossas vidas. 4. Você está caminhando pela vida, almejando o topo da montanha do triunfo, mas de repente o chão cede e você se encontra em um vale. É fácil pensar: por que eu? Mas segure esse pensamento. Lembra-se de José na Bíblia? Sua vida parecia uma montanha-russa que só descia. Falsamente acusado, jogado na prisão. Estamos falando de uma fase difícil. No entanto, estes não foram apenas eventos aleatórios. Foram passos divinamente orquestrados que o levaram a se tornar o braço direito do faraó. Ao longo de sua jornada, José viu a mão de Deus transformar cada revés em uma preparação para uma recuperação ainda maior. Mas e quando os contratempos são culpa nossa? Já se sentiu como Abraão, tentado apressar o cronograma de Deus? Todos nós já passamos por isso, assumindo o comando de Deus, pensando que conhecemos os atalhos. Alerta de spoiler, geralmente termina em confusão. Mas aqui está a bela reviravolta. Nossos erros não são o fim da história. Frequentemente são os lugares onde encontramos a graça de Deus mais profundamente. Então aqui vai uma pergunta para agitar a sua alma.
Em meio aos seus contratempos e fracassos, você consegue vê-los como compromissos divinos? Você pode confiar que estes são momentos em que os anjos podem estar trabalhando horas extras, tecendo o propósito de Deus na tapeçaria da sua vida? É nesses desvios inesperados que somos lembrados. Não somos nós que estamos no controle. E tudo bem, porque é uma chance de entregar as rédeas a alguém que vê o panorama geral. Imagine abraçar cada revés como um convite para se aproximar mais do abraço de Deus, para ouvir mais atentamente seus sussurros de orientação e segurança. É nesses momentos que estamos um passo mais perto de compreender nosso verdadeiro propósito e destino. Cada fracasso, cada atraso, é uma pincelada na obra-prima que Deus está criando em nossas vidas. Então, meu amigo e minha amiga, da próxima vez que você encontrar um obstáculo, respire fundo e olhe ao redor. Talvez, apenas talvez, haja um anjo trabalhando nos bastidores, transformando o que parece ser um revés em uma configuração divina. É nesses momentos que realmente aprendemos a dançar na chuva, a encontrar alegria na jornada e a ver as impressões digitais do divino em cada curva inesperada. Lembre-se, o caminho para a grandeza muitas vezes serpenteia por vales de provações, mas cada passo, por mais desafiador que seja, está levando você a um desafio maior do que você jamais poderia ter imaginado. Continue caminhando, continue confiando e vamos abraçar a jornada juntos. 5. A ilusão da satisfação e a realidade da presença divina. Você subiu a escada do sucesso. Cada degrau é um marco, um emprego cobiçado, um parceiro dos sonhos, uma vida cercada de luxo. Ou talvez você ainda anseie por isso, vislumbrando a vida ideal através da janela brilhante das mídias sociais. Mas espere, há um problema. Um vazio incômodo obscurece seus triunfos ou assombra suas aspirações. É como ter sede de uma miragem no deserto das realizações. Agora vamos fazer uma pausa e refletir. Essa sensação de insatisfação não é um sinal? Um empurrãozinho sutil, talvez, de que há mais na vida do que essa perseguição implacável? A antiga sabedoria de Eclesiastes, capítulo 6, versículo 9, ecoa através do tempo, sussurrando uma verdade profunda. Melhor é o que os olhos veem do que a divagação do apetite. Isso também não tem sentido, correr atrás do vento. É um chamado para despertar, instando-nos a questionar a base sobre a qual estamos construindo nossas vidas. Estamos construindo a nossa felicidade sobre o terreno instável do sucesso mundano ou estamos ancorando em algo mais duradouro, mais autêntico? É hora de uma investigação mais profunda. Em vez de perguntar o que vem a seguir na maratona de conquistas, vamos mudar o foco. Perguntemo-nos: estamos buscando uma conexão com o divino em nossa corrida pelo sucesso? Estamos buscando alegria no que é passageiro ou estamos abraçando o amor eterno de Cristo? Lembre-se das palavras profundas do apóstolo Paulo em Filipenses, capítulo 3, versículo 8, onde ele fala de considerar tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Não se trata de denunciar o mundo material, mas de reorientar as nossas prioridades. Trata-se de descobrir o contentamento que não é influenciado pelos altos e baixos da vida, como mencionado em Filipenses, capítulo 4, versículo 12. Então, deixe que esses momentos de insatisfação não te desanimem, mas sim te orientem. Não são meros distúrbios emocionais. Eles são sinais celestiais, sinais de que a vida é mais do que ganhos materiais. São convites dos anjos incitando você a explorar a profundidade da sua alma, a se conectar com a essência divina que transcende os desejos mundanos. Essa compreensão nos capacita a segurar as ofertas deste mundo com um aperto suave, sempre prontos para deixar ir, pois no grande esquema da vida, estes são apenas temporários. O verdadeiro tesouro reside em construir a nossa esperança sobre o fundamento inabalável do amor de Cristo. Uma base que permanece firme mesmo quando o mundo ao nosso redor muda e desmorona. Tenha em mente que cada momento de insatisfação, cada momento de questionamento,
pode muito bem ser um sinal de atividade angelical em sua vida. Um sussurro celestial guiando você de volta ao caminho da realização espiritual e do contentamento eterno. Vamos abraçar esta jornada não com medo, mas com o coração cheio de esperança e os olhos abertos para a orientação celestial que nos rodeia. Eu me lembro de ficar no portão como professor, cumprimentando os pais e dando as boas-vindas às crianças pela manhã na escola, onde trabalhei por alguns anos. Foi lindo ver aquelas crianças segurando as mãos de seus pais, enquanto os levavam até a entrada da escola, antes de voltar quando seus filhos entraram. Eu notei algo significativo nessas crianças todas as manhãs, que Deus costumava falar comigo sobre a confiança de um relacionamento com Ele. Veja bem, quando as crianças caminhavam ao lado dos pais, ou eram carregadas pelo pai ou pela mãe, notava que elas se sentiam confortáveis e caminhavam com um ar de confiança. A criança andava como se não houvesse nenhum cuidado no mundo. Ela não temia o cachorro na beira da rua ou qualquer perigo, pois seus pais estavam com ela. Quando foi a última vez que você enfrentou uma luta em sua vida com a consciência de que Deus, seu Pai Celestial, está caminhando com você? Será que você tem lutado com as batalhas de sua vida como uma pessoa que não tem Deus? Uma das grandes orações das pessoas antigas na Bíblia era para que Deus se provasse em suas vidas, para que seus inimigos não perguntassem onde estava seu Deus. Salmos, capítulo 79, versículos 9 e 10 diz: Assiste-nos, ó Deus e Salvador nosso, pela glória do teu nome. Livra-nos e perdoa-nos dos pecados, por amor do teu nome. Porque diriam as nações: onde está o seu Deus? Seja a nossa vista manifesta entre as nações a vingança do sangue que dos teus servos é derramado. Talvez você esteja se perguntando, por que eles tiveram que orar assim? Eu vou te contar. Veja bem, na aliança de Deus com o seu povo e no tipo de relacionamento que eles compartilhavam, eles não tinham motivos para temer nada ou ninguém, porque Deus sempre os ajudaria. Para eles, Deus era mais do que uma divindade sendo adorada. Ele era seu pai, protetor, ajudador, força e confiança. Quando enfrentavam qualquer coisa, eles tinham a reputação de garantir que todos ao seu redor soubessem quanta confiança eles tinham em Deus. É por isso que os inimigos filisteus ficaram com medo quando souberam que os israelitas haviam trazido a Arca da Aliança para o campo de batalha durante uma de suas batalhas juntos. 1 Samuel, capítulo 4, versículos 5 a 8 diz: Sucedeu que, vindo a Arca da Aliança do Senhor ao arraial, rompeu todo o Israel em grandes brados e ressoou a terra. Ouvindo os filisteus a voz do júbilo, disseram: Que voz grande e júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda do arraial. E se atemorizaram os filisteus e disseram: Os deuses vieram ao arraial. E diziam mais: Ai de nós, que tal jamais sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará das mãos destes grandiosos deuses? São os deuses que feriram os egípcios com toda sorte de pragas no deserto. Esta foi a primeira vez que eles testemunharam isso em uma batalha com Israel. Mas veja o efeito que isso teve sobre eles. Tudo que tinham era a notícia de como Deus havia aparecido para seu povo contra seus inimigos no passado. Então eles acreditavam que o mesmo destino os aguardava ali também. Embora os israelitas tinham perdido a batalha naquele dia, a arca tinha sido tomada pelos inimigos. Quero que você veja como a reputação deles de ter tanta confiança no poder de sua aliança com Deus e como ele sempre apareceu para confirmá-la, afetou seus inimigos. Para mim, a aliança que Deus havia feito com os israelitas era a sua vantagem sobre todas as nações que enfrentavam. Era por isso que eles enfrentavam nações com o dobro de seu tamanho e ainda assim venciam. Eles estavam prontos para reduzir seu número, colocar ministros de louvor na linha de frente em vez de guerreiros, atacar à noite, marchar ao redor das cidades inimigas e assim por diante, se Deus quisesse. Eles sabiam, desde que tivessem seguido as instruções de Deus, que não havia motivo para temer, porque a batalha
já estava vencida. 1 Crônicas, capítulo 20, versículo 15 diz: Escutem, rei Josafá, e todos os que vivem em Judá e em Jerusalém. Assim diz o Senhor: não tenha medo, nem desanime por causa deste vasto exército, pois a batalha não é sua, mas de Deus. Então, toda vez que eles perdiam uma guerra, eles sabiam que algo estava errado e voltavam para Deus com o coração pesado, esperando nele até que eles lhes dissessem onde eles erraram. Eles sabiam que Deus não podia perder uma batalha e, portanto, com ele, a vitória era certa. A derrota na batalha era um sinal de que algo estava errado e precisava ser resolvido. O fracasso e a derrota na batalha nunca foram vistos como um evento normal. Agora, deixe-me chamar sua atenção para algo. Você percebe como o mundo hoje quer que você se acostume com as orações não respondidas, fracassos, vivendo em dívidas e lutando por todos os lados, mas agindo como se tudo estivesse bem? Eles contam todo tipo de mentiras para deixá-lo confortável em suas lutas e em viver a vida como se você não tivesse ajuda. Mas o Filho de Deus não é desamparado, Não, ele não é. O Filho de Deus é o bem precioso de Deus. O Filho de Deus tem Deus. O Filho de Deus é o herdeiro de Deus. Falhas, crises e lutas podem surgir, mas não são a norma para o cristão. Não aceite as mentiras do diabo. Não lute sozinho. Suas batalhas não são suas para lutar, elas são de Deus. Você só pode realmente vencer os ataques do inimigo em sua vida quando permite que Deus lute essas batalhas. Não deixe que suas crises o assustem. Elas não são maiores que Deus. Não deixe que os números relatados ou as estatísticas daqueles que perderam em qualquer batalha o desanime. Qualquer que seja a luta em que você esteja agora, conjugal, financeira, enfermidade terminal, família, sua vitória está em deixar o poderoso homem de guerra assumir o controle, porque ele sempre vence, ele nunca perde. O profeta de Deus, Jeremias, já esteve em uma situação difícil, como a que você está passando em sua vida agora. Ele havia tomado a decisão de servir a Deus e ser seu porta-voz para o povo em um momento de forte perseguição contra a justiça em Israel. As pessoas se afastaram de Deus e seguiram outras coisas sem consideração ou arrependimento. Deus ficou irado com eles por fazerem isso e enviou Jeremias para falar sobre isso. Por causa de sua paixão pelo bem-estar de seu povo, Jeremias assumiu essa designação com prazer. No entanto, ele foi muito ridicularizado por ainda seguir os velhos caminhos. Certa vez, depois de proferir uma profecia, Jeremias foi espancado e colocado no tronco na própria casa de Deus, onde a verdade já foi mantida. Agora, as pessoas, incluindo os sacerdotes, começaram a andar em mentiras. Nesse caso, o profeta ficou abalado e muito desanimado. Ele até considerou não falar mais, porque ninguém ouvia e nenhuma mudança estava acontecendo. No entanto, ao reclamar, ele se lembrou de seu relacionamento com Deus e da integridade da capacidade dele. Veja o que ele disse a seguir no livro de Jeremias, capítulo 20, versículo 11. Mas o Senhor está comigo como um poderoso guerreiro. Por isso, tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão. Serão sobremodo envergonhados, e porque não se houveram sabiamente, sofrerão afronta perpétua, que jamais se esquecerá. Apesar da batalha atual em sua vida, ouça a confissão de um homem que tinha uma coisa que não podia perder: sua confiança naquele que está com ele. E sim, Deus apareceu para ele. As profecias de Jeremias aconteceram a respeito do povo exatamente como ele disse. Talvez você tenha tentado crer há muito tempo, mas parece que nada adianta. Talvez todos ao seu redor zombem de você por ainda se apegar a Deus, quando você poderia ir para o outro lado e obter os resultados de uma vez por todas. Seja qual for o caso, por favor, ouça. Não considere ou tente lutar sozinho. É isso que o diabo quer. O fato de todo mundo estar fazendo isso não significa que é o melhor a se fazer. Você pode criar seus filhos, comprar aquela casa, pagar o financiamento da sua casa,
terminar seus estudos e sobreviver a essa doença? Sim, você pode, mas não faça isso sem Deus. Se você chegar onde Deus quer que você esteja, então você tem que seguir os caminhos que Ele quer que você siga. Houve nações que travaram batalhas em nome de outros deuses, ou em sua própria força nos tempos antigos. No entanto, o que diferenciava os israelitas era que eles tinham uma fonte de força e apoio que estava além deles mesmos, garantida para funcionar mesmo quando eles estavam mais fracos. Você sabia que certa vez Deus fez chover granizo sobre os inimigos dos israelitas na batalha para que eles não fugissem? Em outra ocasião, ele respondeu à oração de Josué quando ele orou para que o sol e a lua parassem para que pudessem terminar sua batalha porque estava escurecendo. Em outro momento, ele colocou tanta confusão no acampamento do inimigo que eles se voltaram um contra o outro e lutaram até a morte. Os israelitas só vieram a essa luta para recolher os despojos. Eles não precisaram levantar as mãos contra um inimigo. Isso são coisas que só o Senhor pode fazer. Mas muito mais do que isso, para aqueles que o deixam travar suas batalhas, Ele nunca decepcionará. Ele é o Senhor e a rocha confiável, que nunca pode ser quebrada. Se você é filho de Deus, sua opção é deixá-lo assumir sua luta. Submeta sua batalha a Ele e veja como Ele a destrói. A Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 2, versículo 9: Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. Há consequências perigosas para aqueles que cedem a meios ímpios para travar suas batalhas ou se afastam de Deus. O que torna essas consequências bastante assustadoras é que elas estão além daqui. Elas se espalham por toda a eternidade. No entanto, quando você confia em Deus e permanece em seu caminho, entregando suas batalhas a Ele com confiança, Ele não apenas cuidará de sua luta, mas também recompensará sua confiança. Esse é o tipo de Deus que Ele é. Quando Jonas ficou preso na barriga do peixe, mesmo estando ali por causa da desobediência, ele ainda entregou sua situação a Deus. Quanto mais você corre para o diabo em busca de soluções, mais ele tira da sua vida, às vezes sem você saber. Na tentativa de ganhar mais dinheiro, você pode perder seus filhos. Na tentativa de conseguir um novo emprego tendo um caso, você pode perder sua família, destruindo sua casa. O inimigo nunca dá nada de graça. Se não lhe custa nada agora, custará na eternidade. Jonas capítulo 2, versículo 8, corretamente coloca desta forma: Os que se entregam à idolatria, vã abandonam aqueles que lhes é misericordioso. Cada vez que você enfrenta suas crises sozinho, você nega a si mesmo a misericórdia de Deus e rejeita sua ajuda. Você pode parecer bem-sucedido, mas isso lhe custará algo que se tornará lamentável amanhã. Mas não há arrependimento em confiar em Deus. Ele não acrescenta tristeza quando abençoa. E uma pessoa é verdadeiramente ajudada quando Deus a ajuda. Pergunte a si mesmo hoje: quem está me ajudando? Eu mesmo ou o Senhor? É preciso fé para deixar Deus assumir a sua batalha. Eu gostaria de ter a oportunidade de dizer mais e espero tê-lo novamente. Mas até lá, saiba disso. Você pode deixar Deus lutar por você e ter a certeza de vencer. Como? Se entregando em suas mãos, em oração e fé, e permanecendo na paz que vem de saber que Deus está no controle. Não se preocupe mais. Seu Pai Celestial cuidará disso. Confie nele, permaneça na verdade e não ceda a concessões. Esteja pronto para fazer o que ele disser no momento certo e saiba disso: você vencerá. Os sonhos cativam a imaginação da humanidade há milênios, servindo como portais para o subconsciente e canais para mensagens divinas. Ao longo da história, os sonhos foram reverenciados como um meio de comunicação, muitas vezes superando outras formas de revelação, como visões ou encontros diretos com o divino. Hoje mergulhamos no enigmático reino dos sonhos, especialmente aqueles que significam um chamado do Todo-Poderoso. Número 1.
o significado de receber uma Bíblia em seus sonhos. Encontrar uma Bíblia nos sonhos pode inicialmente parecer normal, mas o seu simbolismo traz implicações profundas. Vamos desvendar o mistério por trás desse encontro divino. Não é incomum que indivíduos, independentemente de sua afiliação religiosa, testemunhem a presença de uma Bíblia em seus sonhos. Esses sonhos não são meramente casuais, mas sim carregados de significado. Faça uma pausa e pondere, pois um sonho da Bíblia não deve ser descartado levianamente. Muitas vezes negligenciamos a sabedoria transmitida em nossos sonhos, ignorando as mensagens celestiais que eles trazem. Quer você seja um crente ou um cético, atenda ao chamado embutido nesse sonho. Se as páginas da Bíblia se desenrolarem em sua paisagem onírica, preste atenção, pois isso simboliza uma confiança sagrada concedida a você pelo divino. Isso não é uma mera coincidência. É um apelo divino para proclamar o Evangelho, para anunciar a boa nova até os confins da terra. Seus sonhos são uma tapeçaria tecida pelas mãos do destino, fios do destino entrelaçados para moldar seu propósito. Abrace a solenidade deste chamado, pois é um manto de responsabilidade concedido a poucos escolhidos. Como proclama Romanos capítulo 10, versículo 15, quão formosos são os pés daqueles que pregam as boas novas. Deixe que estas palavras ressoem dentro de você, pois elas ecoam o decreto divino escrito nas estrelas. No Evangelho de João, capítulo 6, versículo 63, somos lembrados: o Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. A Bíblia transcende o reino da existência mortal. É a palavra viva, pulsando com energia divina. Não reduzamos a Bíblia a mera tinta em pergaminho. É a própria essência da revelação de Deus à humanidade. Hebreus capítulo 4, versículo 12 pinta um quadro vívido, comparando a palavra de Deus a uma espada de dois gumes, perfurando o céu da ignorância e iluminando o caminho para a salvação. A Bíblia serve de espelho, refletindo a glória inefável do Todo-Poderoso. Dentro de suas páginas sagradas, vislumbramos a majestade do caráter de Deus, seu amor inabalável e graça ilimitada. Jeremias capítulo 23, versículo 29 declara: não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a rocha? Na verdade, a palavra de Deus é um fogo consumidor, acendendo as chamas da fé dentro dos nossos corações. Atendamos ao chamado dos nossos sonhos, pois eles são sussurros do divino, guiando-nos pelo caminho da retidão. Abrace a confiança sagrada que lhe foi confiada, pois você está destinado à grandeza. À medida que as páginas do seu destino se desenrolam, você pode seguir os passos dos escolhidos, pois você é verdadeiramente intocável aos olhos de Deus. Número 2. Divulgando a mensagem. Marcos capítulo 16, versículos 15 e 16 diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Você já teve um sonho em que se viu pregando? É natural ter dúvidas quando ocorre uma experiência tão vívida. Sonhar em pregar ou compartilhar o evangelho pode significar um chamado divino. Talvez seja Deus incentivando você a se tornar um veículo para a sua mensagem, alcançando outras pessoas de maneiras únicas. Se a pregação preenche seus sonhos, preste atenção. Pode ser um sinal de que você está sendo chamado para um ministério. Embora alguns possam duvidar dos sonhos como um meio de comunicações, a pregação de sonhos, na maioria das vezes, carrega um senso de propósito e inspiração. Então, o que significa sonhar com pregação? Não é necessariamente um estímulo para subir ao púlpito imediatamente.
Em vez disso, é um empurrãozinho do divino para se preparar para um propósito maior. Compartilhar a palavra de Deus não é apenas um dever, mas um privilégio concedido a todo crente. É como estar apaixonado. Você não pode deixar de falar sobre quem conquistou seu coração. Mateus, capítulo 28, versículos de 18 a 20. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar tudo o que ordenei a você, e eis que estou sempre com vocês, até o fim dos tempos. As palavras de Jesus ecoam através do tempo, exortando-nos a divulgar a sua mensagem. Não se trata de grandes gestos, mas de conversas cotidianas impregnadas de fé. A grande comissão não é uma tarefa para uns poucos escolhidos, mas um chamado para todos os que levam o seu nome. Então, o que o seu sonho de pregação poderia simbolizar? Uma inspiração divina para falar de Deus, uma paixão crescente por compartilhar o Evangelho, uma agitação interior para responder a um chamado superior, a realização do seu chamado para ser um pregador, uma comissão de Deus para espalhar sua palavra e salvar almas. Embora alguns sonhos possam ser instruções imediatas, outros podem ser visões do que está por vir. Independentemente disso, cada sonho contém uma peça do quebra-cabeças divino, guiando você em direção ao seu propósito. Número 3. Anjos. Vamos falar sobre anjos. De acordo com o livro de Hebreus, Deus envia espíritos ministradores para aqueles que são herdeiros da salvação. Então, se você encontrar anjos em seus caminhos, não é apenas uma coincidência. É um encontro divino. É como uma linha direta para o reino celestial, para onde são enviados mensageiros com mensagens personalizadas especialmente para você. A palavra anjo significa literalmente mensageiro, então é melhor você acreditar que há algo importante que eles estão tentando lhe dizer. Agora veja bem, quando você recebe uma mensagem em um sonho, é crucial ter certeza de que ela está de acordo com o que está escrito na Bíblia. Não queremos confusão, não é mesmo? Lembre-se, até o diabo pode se vestir de anjo de luz. Mas se a mensagem vibra com as promessas de Deus, então você sabe que é legítima. Mas e se um anjo aparecer no seu sonho e não disser uma palavra? É aí que as coisas ficam interessantes. Isso pode significar um monte de coisas diferentes dependendo de para quem você pergunta. Alguns dizem que é um sinal de presença e orientação divina, como ter um anjo da guarda cuidando de você. Outros acreditam que é o seu subconsciente tentando lhe dizer algo, como um pressentimento ou um palpite. E depois há toda a vibração misteriosa. Imagine isto: um anjo silencioso aparecendo em seu sonho, enchendo você de admiração. É como um momento sagrado, deixando você sem palavras e querendo mais. Talvez seja um lembrete das coisas boas que existem dentro de você, como compaixão, pureza e proteção. Você sabe, todas as qualidades pelas quais os anjos são famosos. Os sonhos não são apenas filmes aleatórios passando na sua cabeça enquanto você dorme. Eles são uma janela para sua alma, um vislumbre de seus desejos e medos mais profundos. Portanto, quando um anjo silencioso lhe faz uma visita, pode ser um chamado para despertar, um empurrãozinho para cavar mais fundo, para explorar seu lado espiritual, para encontrar as respostas que você está procurando. Então, da próxima vez que você se pegar sonhando com anjos, preste atenção. Há uma mensagem em algum lugar, apenas esperando que você a decodifique. E quem sabe, isso pode mudar sua vida. Número 4. Óleo de unção. O óleo de unção é como um chamado divino convidando você a servir a Deus. Não se trata de fazer seu próprio óleo ou de procurar alguém para ungí-lo. É um sinal de que Deus notou você e tem um propósito especial em mente para você. É como se Ele estivesse dizendo: tenho algo para você, mas você precisa dar o primeiro passo. Busque de todo o coração e eu lhe revelarei. Você sonha em ser ungido por um homem de Deus? Isso é Deus derramando sua unção sobre você,
preparando-o para algo extraordinário, assim como no Salmo 133, versículo 2, onde fala do óleo escorrendo pela barba de Arão, simbolizando a capacitação de Deus para uma tarefa significativa. Confie em seu plano. Ele está equipando você com sua unção para realizar coisas notáveis. É o Espírito Santo guiando você em direção a um dom de ministério, algo alinhado com o propósito de Deus para você. Você foi escolhido para uma tarefa real, como os reis e sacerdotes de antigamente. Seu ministério é espalhar o seu evangelho, curar os enfermos e libertar os cativos, assim como Jesus fez. Permaneça fiel a este chamado para não perder a unção que lhe foi concedida. Número 5. Pregador ou mentor. Se você sonha repetidamente em receber orientação de uma figura religiosa, isso pode indicar que você está sendo preparado para um propósito especial por um poder superior. Em Atos capítulo 2, versículo 17, está declarado: "E nos últimos dias acontecerá, Deus declara, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos terão sonhos." Preste muita atenção à identidade da figura religiosa do seu sonho. Se assemelha a alguém que você conhece, que serve espiritualmente, pode ser uma mensagem com a qual você deve aprender ou ser orientado por essa pessoa. Preste atenção aos seus ensinamentos, pois eles podem conter mensagens específicas feitas sob medida para você. Além disso, sonhos recorrentes com uma figura religiosa específica podem indicar um chamado divino para você servir em uma função semelhante. Por exemplo, se você é frequentemente visitado por sonhos de um ministro conhecido por seu ministério de cura, pode ser um sinal de que você mesmo está sendo chamado para exercer o ministério de cura. Da mesma forma, se os sonhos envolvem um pregador conhecido por seu evangelismo, isso pode significar um chamado para você evangelizar também. Alguns indivíduos da comunidade cristã interpretam os sonhos sobre pastores ou figuras religiosas como inerentemente positivos. Eles veem esses sonhos como bênçãos e afirmações de sua fé e conexão com seus líderes espirituais. No entanto, é crucial exercer discernimento ao interpretar esses sonhos. A Bíblia nos alerta sobre a possibilidade de engano com o diabo disfarçado de anjo de luz. Portanto, os sonhos com figuras religiosas devem suscitar uma reflexão cuidadosa e um discernimento espiritual. Embora alguns sonhos possam afirmar a autenticidade de certos líderes espirituais, outros podem servir como mensagens de advertência, exortando o sonhador a ter cuidado com influências enganosas. Muitas pessoas relatam sonhos envolvendo encontros com figuras religiosas desconhecidas, como receber bênçãos ou testemunhar milagres. Estas experiências, embora significativas, não devem ofuscar a importância de discernir a fonte e o significado por trás de tais sonhos. É essencial buscar a orientação de Deus e exercitar o discernimento espiritual, em vez de ficar apenas na interpretação dos sonhos ou buscar a validação dos líderes religiosos. Contudo, embora os sonhos envolvendo figuras religiosas possam ter um significado profundo e servir como fontes de orientação espiritual, é essencial abordá-los com discernimento e buscar a confirmação de Deus. Em vez de buscar apressadamente a validação ou orientação de líderes religiosos com base apenas em sonhos, é crucial priorizar o discernimento espiritual e buscar a orientação de Deus. Lembre-se de que a verdadeira orientação espiritual vem do próprio Deus, e somente Ele pode nos guiar no caminho da verdade e da retidão. Moisés é uma figura-chave no Antigo Testamento, escolhido por Deus para conduzir os israelitas da escravidão no Egito à liberdade na Terra Prometida. Ele também é conhecido como o mediador da antiga aliança e é frequentemente referido como o promulgador da lei. Moisés desempenhou um papel crucial na formação dos livros fundamentais da Bíblia, conhecidos como Pentateuco. Sua liderança e importância no plano de Deus para a redenção fazem dele uma figura importante na história bíblica. E por isso, no nosso vídeo de hoje, quero falar sobre o que aconteceu quando Moisés faleceu. Por que Satanás lutou tanto pelo corpo de Moisés depois que ele morreu? O que causou isso e o que podemos aprender com essa história como crentes? Vamos mergulhar e descobrir juntos.
Judas capítulo 1, versículo 9 diz: Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: O Senhor te repreenda. A Bíblia sugere que Satanás queria tanto o corpo de Moisés que até lutou contra o anjo de Deus, Miguel. Embora Judas não estivesse falando especificamente sobre o corpo de Moisés, a revelação nas Escrituras é algo que vale a pena examinar. Por que você acha que Satanás estava tão determinado a obter o corpo de Moisés? Antes de nos aprofundarmos nisso, vamos dar uma olhada mais de perto em Moisés. Quem era ele? Como chegou onde chegou? Como foi escolhido e o que o fez se destacar entre os israelitas? A história de Moisés começa em Êxodo capítulo 2. É interessante que o nome de Moisés seja mencionado mais de 800 vezes na Bíblia. A tradição judaica ainda afirma que ele foi o autor dos primeiros 5 livros da Bíblia, e a própria Bíblia dá boas razões para esta crença. Esses primeiros 5 livros são frequentemente chamados de Livro da Lei de Moisés, e as leis dadas no Sinai foram transmitidas por meio de Moisés, tornando-o o representante da lei de Deus em toda a Bíblia. Êxodo capítulo 2, versículos de 1 a 5 diz: Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetuou com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as 2 donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Nesta época do nascimento de Moisés, Faraó, o rei do Egito, emitiu um decreto para matar todos os meninos hebreus recém-nascidos e poupar as meninas. Seu objetivo era diminuir as chances de uma revolta entre os israelitas. Mas a mãe de Moisés deu um passo ousado para salvar o filho, colocando-o num cesto no rio Nilo. Felizmente, a filha de Faraó encontrou o cesto e decidiu criar Moisés como se fosse seu filho no palácio, tornando-se príncipe do Egito. Mas à medida que Moisés crescia, ele não podia ignorar o sofrimento do seu povo, os israelitas. Certa vez, ao ver um egípcio maltratando um escravo hebreu, ele interveio e acabou matando o egípcio. Mais tarde, ele tentou acabar com uma briga entre 2 hebreus, mas não saiu como planejado. Ele acabou fugindo para a terra de Midian quando descobriu que o faraó e todos os demais ficaram sabendo de seu crime. Em Midian, ele conheceu e se casou com Zípora, filha de um sacerdote midianita. A vida de Moisés se desenrolou em 3 capítulos distintos de 40 anos. Primeiro, ele viveu como parte da família real do faraó no Egito. Então, ele passou os próximos 40 anos no exílio depois de ser forçado a fugir. Finalmente, ele retornou ao Egito e dedicou mais 40 anos para libertar a nação de Israel da escravidão. Essencialmente, Moisés foi um príncipe durante 40 anos, um pastor exilado durante 40 anos e depois líder de uma nação de escravos libertos por mais 40 anos. Deuteronômio capítulo 34, versículo 7 nos diz: Tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu. Não se lhe escureceram os olhos, nem se lhe abateu o vigor. Como Moisés conseguiu viver 120 anos e ainda ter força e vitalidade? Parece que Moisés foi fortalecido sobrenaturalmente e protegido dos efeitos do envelhecimento. Quando ele morreu, não foi por velhice, mas porque Deus havia cumprido seu plano para Moisés. Deus usou Moisés para tirar os israelitas da escravidão, registrar sua lei e guiar o povo até as fronteiras da terra prometida. Lemos em Deuteronômio, capítulo 34, versículos 5 a 8. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Este o sepultou num vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor,
e ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. Tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu. Não se lhe escureceram os olhos, nem se lhe abateu o vigor. Os filhos de Israel prantearam Moisés por 30 dias nas campinas de Moabe. Então se cumpriram os dias do pranto no luto por Moisés. Devido à desobediência de Moisés a Deus em Números capítulo 20, versículos de 1 a 12, Deus não permitiu que ele entrasse na terra prometida. Então, quando os israelitas estavam prontos para entrar e reivindicar a terra, Moisés subiu o Monte Nebo e teve um vislumbre da terra de um ponto de vista panorâmico, e então Deus o levou. Pouco antes de nos aprofundarmos nas razões pelas quais Satanás lutou pelo corpo deste grande profeta, é importante notar que a Bíblia não nos fornece explicitamente essas razões. No entanto, podemos inferir certos fatos. Por exemplo, a Bíblia não menciona especificamente que fumar é pecado, mas entendemos a sua posição sobre qualquer coisa que faça mal à nossa saúde, e por isso podemos concluir que Deus é contra o fumo. Agora, vamos ver algumas possíveis razões. A primeira razão pela qual Satanás lutou pelo corpo de Moisés pode ter sido para promover a idolatria. A princípio, isso pode não parecer grande coisa, até que você perceba até que ponto as pessoas estão dispostas a ir para homenagear aqueles que consideram heróis ou líderes religiosos. Deus enterrou Moisés possivelmente através do arcanjo Miguel, como mencionado em Judas capítulo 9. A inclinação natural da humanidade é glorificar e divinizar os seus grandes líderes e antepassados e transformar os seus cemitérios em santuários. Isso poderia explicar por que Deus não revelou o local de sepultamento de Moisés. Consideremos as diversas religiões que começaram porque as pessoas conhecem o local do sepultamento do fundador de um movimento. É possível que Deus tenha previsto que os filhos de Israel idolatrariam Moisés, considerando as coisas incríveis que Deus fez através dele. Veja o que a Bíblia diz sobre Moisés no Salmo 103, versículo 7. Ele revelou os seus caminhos a Moisés, os seus defeitos ao povo de Israel. Moisés os conduziu do Egito à terra prometida. Transmitiu a voz de Deus com precisão e os guiou em cada passo. Esta poderia ser uma das razões pelas quais Satanás lutou para saber o seu local de sepultamento. Se Satanás lutasse por seu corpo e de alguma forma soubesse onde ele foi enterrado, poderíamos ter hoje um movimento muito poderoso na forma de uma religião. Esta poderia ter sido uma das maiores formas de adoração de ídolos na história da humanidade, dada a importância de Moisés. A segunda razão pela qual Satanás lutou pelo corpo de Moisés pode ter sido por causa do pecado. Embora Deus tenha feito muitas coisas notáveis através de Moisés, Moisés ainda era um homem com deficiências. Isto é crucial porque a Bíblia nos diz que Satanás é o acusador. Lembre-se que Moisés desobedeceu a Deus em Números capítulo 20, versículos de 7 a 12. Disse o Senhor a Moisés: Toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha, e dará sua água. Assim lhe tirareis a água da rocha e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse: Ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: Visto que não credes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. Aqui Moisés, no momento de orgulho e raiva, desobedeceu a Deus e pecou. Até os maiores líderes e santos pecam. O pecado deve ser vencido e subjugado, ou pode irromper e causar grandes danos. Visto que Satanás é o acusador, talvez ele tenha lutado pelo corpo de Moisés porque tinha bases legais para acusar Moisés diante da presença do Pai. Se Satanás veio acusar Jó e Josué, o sumo sacerdote, ele poderia vir através de Moisés por causa deste pecado de desobediência.
Meus queridos amigos, o pecado é poderoso e as suas consequências podem ser devastadoras. Embora este grande líder tivesse realizado tanto através de Deus, ele ainda era dominado pela raiva e pelo orgulho. Devemos prestar atenção mesmo quando Deus começa a nos usar para fazer grandes coisas, para que pequenos pecados não venham atrás de nós e deem motivos para acusações a Satanás. Cânticos de Salomão, capítulo 2, versículo 25 diz: apanhem-nos as raposas, as raposinhas que arruinam as vinhas, as nossas vinhas que estão em flor. Como crentes, devemos nos proteger contra qualquer coisa que possa estragar a nossa vida em Cristo e a nossa comunhão com Ele, seja através de pecados de comissão ou de omissão. Podem ser considerados pecados pequenos, mas será que podemos realmente chamá-los de pequenos quando as suas consequências podem ser tão prejudiciais? Às vezes, essas raposas são compromissos escondidos no fundo de nossos corações. São as áreas da nossa vida onde não permitimos que a vitória de Cristo brilhe. Estas raposas impedem que o fruto do Espírito cresça dentro de nós. Por último, é interessante notar que, embora Moisés nunca tenha colocado os pés na terra prometida durante a sua vida, ele teve a oportunidade de entrar nela após a sua morte. No Monte da Transfiguração, onde Jesus deu aos seus discípulos um vislumbre de sua plena glória, Moisés e Elias, representando a lei e os profetas, estavam presentes. Moisés está agora experimentando o verdadeiro descanso sabático em Cristo, um descanso que todos os cristãos um dia compartilharão. Além disso, Judas 9 fornece um exemplo poderoso de como os cristãos devem tratar Satanás e os demônios. O relato de Miguel recusando-se a pronunciar uma maldição sobre Satanás serve como uma lição para os crentes sobre como se envolver com as forças demoníacas. Em vez de abordá-los diretamente, os crentes devem procurar a intervenção e o poder do Senhor Jesus contra eles. Se um ser poderoso como Miguel cedeu ao Senhor ao lidar com Satanás, quem somos nós para tentar reprovar Satanás e seus demônios através de palavras depreciativas? Em vez disso, Miguel disse: o Senhor te repreenda. Ele foi cuidadoso na sua linguagem ao falar com Satanás, deixando o julgamento e a condenação nas mãos de Deus, como nós também deveríamos fazer. A tentativa de Satanás de possuir o corpo de Moisés é uma demonstração clara de sua rebelião contínua contra Deus e sua ordem divina. Sempre que pode, Satanás procura opor-se a Deus, e não o faz sozinho. Ele procura pessoas que se juntem a ele em sua rebelião. Assim como ele enganou um terço dos anjos do céu, ele continua a enganar muitas pessoas na terra para que se rebelem contra Deus. Devemos ser cautelosos para não cair em seu engano e em seus planos para nos atrair à rebelião. A Bíblia nos diz para não endurecermos nossos corações quando ouvimos a voz de Deus. E eu encorajo você, querido crente em Cristo Jesus, que quando você ouvir a voz de Satanás, endureça seu coração contra seus caminhos enganosos. Permaneça firme contra ele, assim como a Bíblia nos encoraja, e repreenda-o em nome de Jesus.